Então abram suas Bíblias comigo aí, em Efésios capítulo 3, nós vamos dar sequência ao nosso estudo nesta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, um estudo hoje dos mais importantes dessa carta. Paulo vai falar aqui do seu ministério, do seu apostolado, ele vai falar aqui do mistério do Evangelho. Achei muito interessante isso, não é? Vamos entender isso aqui. Efésios capítulo 3, de 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, lida foi a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é inerrante, que é autoritativa, que é suficiente para nos comunicar a Tua salvação, a Tua vontade revelada no Teu Filho amado, para a nossa salvação. Ó Deus, que o Teu Espírito agora nos aquiete, Senhor, e nos conduza para que possamos compreender as verdades reveladas pelo Senhor nesta palavra. Auxilia-nos agora, Senhor. Nós precisamos muito do Senhor. Fala conosco que estamos aqui, fala com aqueles que vão assistir esse estudo em outro momento pela internet, que o Senhor possa instruir o Teu povo, que o Senhor possa nos tornar cada dia mais cativos à cruz de Jesus Cristo, para que possamos, entendendo a Tua vontade, vivermos aqui para a Tua glória, ó Deus, porque nos chamastes para isso, para a santificação, porque Tu és santo. Louvado seja o Teu nome, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente viu a semana passada aqui, no capítulo 2, de 11 a 12, que Deus, por meio de Cristo, Ele faz uma nova criação, uma nova humanidade. No passado, Deus se revelou a um povo, a uma nação, Israel, deu a lei, deu as promessas, prometeu a vinda do Messias. Israel se orgulhou, se tornou soberbo, se esqueceu que deveria ser luz, uma lâmpada para abençoar pessoas de outras nações. Se achou muito especial diante de Deus, ignorando os gentios, aqueles que dentre a humanidade não eram etnicamente da nação de Israel. E Paulo então, no capítulo 2, vai dizer que os gentios são unidos aos judeus debaixo da mesma cruz de Cristo. Deus, por meio de Cristo, por meio da cruz, criou um novo homem, a imagem de Cristo, derramando sobre esse homem o seu Espírito Santo. Isso ele fez tanto para judeus que creem em Cristo como o Messias, quanto para os gentios. Então, não há razão para o judeu se ensoberbecer, se orgulhar, achando que a salvação é só dele, achando que o Deus verdadeiro só existe para ele. Não, Paulo vai dizer que em Cristo, gentios que eram desprezados no passado, passaram a ser agora eleitos, amados de Deus, fazem parte da família de Deus. Olha nós aqui, brasileiros, no século 21, somos amados porque sobre nós Deus derramou o seu Espírito Santo, derramou o Espírito de Cristo. Por meio de Cristo, então, Deus reconciliou judeus e gentios em um só corpo, que é a igreja.
Esta igreja que agora é edificada sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo este fundamento o próprio Cristo, a pedra angular deste edifício, destas vidas que agora, habitadas pelo Espírito, estão sendo trabalhadas, estão sendo edificadas espiritualmente como um edifício, para que Deus agora seja adorado. Deus agora não é mais adorado num templo como era lá no Antigo Testamento, no templo de Jerusalém, no tabernáculo quando o povo saiu do Egito. Onde que Deus é adorado hoje? Na igreja, em cada membro do corpo de Cristo, ligado uns aos outros pelo Espírito e ligados a Deus. Deus é adorado na vida de cada filho dele. Nós somos sacerdócios, é a doutrina do sacerdócio real, uma das doutrinas fundamentais do Novo Testamento. Porque nós temos o Espírito Santo, então nós podemos, por meio de Cristo, ter acesso direto a Deus. Paulo vai falar isso aí, no versículo 18 do capítulo 2. Porque por ele, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Então nós temos acesso, a nossa vida é um sacrifício vivo de gratidão pela salvação que recebemos de Deus ao nos unir espiritualmente a Cristo. Paulo falou de tudo isso aqui neste primeiro momento do capítulo 2, de 11 a 22. Uma nova humanidade formada de judeus e gentios. Agora, sabe qual é o ponto aqui desse texto que lemos? Capítulo 3, de 1 a 13. Isso é um mistério. Na antiga aliança, Deus, ele, de várias formas, revelou esse mistério, de que depois que viesse o Messias, ele traria a salvação também para gentios. Mas lá na antiga aliança, isso não foi muito bem compreendido. E nós vamos estudar um pouquinho disso aqui. Então, por isso que o título desse estudo aqui é O Mistério do Evangelho Revelado. Por quê? Porque o Evangelho revela um mistério. Que mistério é esse que o Evangelho revela? Paulo vai falar isso aqui e a gente vai ver. Olha como começa o versículo 1 aqui desse texto. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Vocês se lembram? Paulo está preso em Roma. Lembram? Lá em Atos 21, os judeus se amotinaram, prenderam ele ficou em Cesareia um tempo e depois ele apelou para ser julgado pelo imperador. Então ele ficou preso 2 anos lá em Roma, numa residência, algemado a um soldado romano, aguardando esse julgamento pelo imperador. Quando ele escreve essa carta, ele está preso. E ele começa dizendo aí, olha, por esta causa. Que causa? Justamente o que ele falou antes, Efésios 2, de 11 a 22. De que judeus e gentios agora são unidos como um povo pela cruz de Cristo. Ele estava pregando isso lá em Atos 21, em Jerusalém, quando ele foi preso pelos judeus. Quando viram ele no templo, é até interessante, depois você leia lá Atos 21. Quando os judeus viram Paulo no templo, gritaram assim, socorro! Esse é o homem que está transtornando o mundo, que prega contra a lei de Moisés, e até colocou um gentio, Trófico, dentro do templo. Veja, eles ficaram ensandecidos quando eles viram Paulo ali. Então, Paulo foi preso. Ele estava pregando isso, que a salvação também é para o gentio. E o judeu orgulhoso e soberbo não se conteve, Paulo foi preso. E ele diz aí, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo não está preso em Roma. Ele não é preso do imperador. Ele não é preso do sistema romano. Por que ele diz que ele era um prisioneiro de Cristo? Interessante, não é? Sabe por quê? Porque ele era servo de Cristo. Ele estava preso justamente por amor a Cristo, para servir a Cristo no seu ministério aos gentios. Como eu falei, em Atos 21, Paulo é preso em Jerusalém. E ele diz, eu sou um prisioneiro de Cristo. Os romanos estão achando que estão fazendo muita coisa comigo. Não, eu fui chamado para servir a Cristo, para evangelizar os gentios. E aí ele diz, eu estou preso por amor de vós, gentios. Interessante lá na conversão de Paulo, lá em Atos capítulo 9, olha o que a gente lê, quando Deus alcança ele no caminho para Damasco. Ele está indo para Damasco para prender cristãos. Mas olha, quando Jesus chama Ananias para ir falar com Paulo, que já está orando há um tempo lá na rua direita, numa casa na rua direita, olha só que interessante que Jesus fala, Ananias teme.
Ananias fala: não, Senhor, esse homem aí prende cristão, mata cristão. E olha o que Jesus diz para Ananias sobre Paulo. Atos 9, de 15 a 16. Mas o Senhor lhe disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, judeus e gentios, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pronto, Paulo está preso pelo nome de Jesus, obedecendo este mandato de Jesus aqui. E aí ele vai falar o seguinte para esses leitores aqui naqueles dias: eu espero que vocês saibam de tudo isso. Olha o versículo 2: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Paulo havia fundado a igreja em Éfeso havia muito tempo, e essa igreja cresceu, e muitas pessoas ali provavelmente não o conheciam. Então, diante da prisão dele em Roma, o que podia acontecer com a igreja? Muitos podiam desanimar na fé, podiam voltar para trás. Inclusive, esse é um dos motivos que ele escreve essa carta. Se você olhar o último versículo do capítulo 3, a gente leu, versículo 13 do capítulo 3, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, na minha prisão. Eu estou preso por amor a vocês. Eu estou preso porque eu estou pregando a salvação para vocês, numa cultura judaica. Nisso está a glória de vocês, porque eu estou preso. Vamos dizer assim, eu dei a cara a tapa por vocês, por amor de vocês. É por isso que eu estou preso. Então, vocês têm que saber disso, desse amor, desse meu ministério, para que vocês não se desanimem, mas recobrem força. E daí, a partir do versículo 3, ele vai falar que o mistério que Paulo pregava ao mundo. Qual era o mistério? Como chegou a ele a revelação desse mistério? Como é que ele soube disso? Se na antiga aliança isso estava meio obscuro, as pessoas não tinham muito conhecimento disso. Olha o versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ele já falou um pouco, esse escrevi há pouco resumidamente, ele está se referindo novamente a Efésios 2, de 11 a 22, onde ele falou um pouco desse mistério. Mas olha que interessante, ele diz aí que ele recebeu esse mistério por uma revelação. Que revelação é essa, hein? A palavra revelação aí é Apocalipse. Por isso que o livro de Apocalipse, em algumas Bíblias, está livro da revelação. Porque Apocalipse significa revelação. Essa palavra significa uma comunicação sobrenatural feita ao homem de um conhecimento que antes era oculto. E Paulo fala disso, irmãos, quando ele escreve aos Gálatas. Olha que interessante. Lá em Gálatas 1,12, olha o que ele diz. Gálatas 1,12, ele fala assim, ele está falando do evangelho que ele recebeu. Como é que ele recebeu esse evangelho? Quem ensinou a ele a palavra de Deus para que ele fosse apóstolo de Jesus? Olha o que ele diz em Gálatas 1,12. Porque eu não o recebi, ou aqui é um pronome que aponta para o evangelho. Eu não o recebi, olha que interessante, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo, a mesma palavra, Apocalipse. Então, esse mistério foi revelado a Paulo por Jesus. E o mistério aqui significa um segredo divino que precisa ser revelado por Deus. Do contrário, o homem não pode conhecer. Olha que interessante o versículo 3. Esse mistério me foi dado conhecer. Está na voz passiva. Ou seja, Deus deu algo para Paulo conhecer por uma revelação. É o mistério. E ele diz, conforme escrevi há pouco a vocês, se remetendo a Efésios 2, de 11 a 22, onde ele falou da junção no mesmo corpo de judeus e gentios. E olha o versículo 4. Pelo que, quando ledes o que eu vos escrevi há pouco, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. O discernimento aí é a minha compreensão racional, o meu entendimento do mistério de Cristo, do mistério do Evangelho. E o que é esse mistério para mim? Olha o versículo 5. O qual, quer dizer, o mistério de Cristo, esse o qual liga com o final do versículo 4, o qual, esse mistério, em outras gerações, no passado, antes da vinda de Cristo, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens,
como agora. Quer dizer, foi dado a conhecer, mas não de maneira clara como agora, depois da cruz de Cristo. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então veja, o qual, o mistério. Esse mistério, meu irmão, como Paulo está dizendo aqui, veja, ele estava presente desde a antiga aliança, mas ele não foi compreendido pelos judeus. Lá em Gênesis 12:3, Deus chama Abraão, ele faz promessas de que por meio da sua descendência, todas pessoas, de todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em Isaías 65:1, veja, no contexto do exílio babilônico, olha o que Deus diz sobre o povo dele, olhando para o povo dele, que o conhecia, mas o abandonara, e falando dos gentios, que não o conheciam, mas iam buscá-lo. Olha o que ele diz em Isaías 65:1: o meu povo me negou, mas eu fui achado por um povo que não chamava o meu nome. Quem é o povo na antiga aliança que não conhecia o nome do Senhor? Os gentios, aqueles que não eram receptáculo da lei, das promessas do Deus de Israel. Paulo, lá em 1 Coríntios 2:9, ele cita o texto de Isaías 64:4, um texto muito conhecido. Ele fala do ensino do Espírito Santo e da sabedoria de Deus na revelação de um mistério. Veja, não revelado plenamente até que Cristo viesse. É interessante esse texto lá. Lá em Isaías, 1 Coríntios 2:9, olha como a gente lê, Paulo falando disso. Veja a relação, irmão, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É importante a gente perceber isso. Lá em 1 Coríntios 2:9, Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías, no capítulo 64, versículo 4, falou disso. E o que é isso, hein? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Foi anunciado mais ou menos no Antigo Testamento e ia ser cumprido em Cristo. Isso aí, irmãos, é o Evangelho. Esse Evangelho é o mistério. É o que junta pessoas de todas as nações para serem salvas debaixo da fé, pelo sangue de Jesus Cristo. E ele diz aí, novamente, no versículo 5, esse mistério foi revelado. Olha a voz passiva de novo. Teve que ser revelado por Deus. O homem não tem condição de saber desse mistério. Deus precisou revelar. Foi revelado agora, com a vinda de Cristo, aos apóstolos e profetas pelo Espírito Santo. Então veja, os apóstolos, os 12 e mais Paulo, Deus revelou a partir da cruz de Cristo esse mistério, que os gentios seriam alcançados pelo Evangelho. Por exemplo, lá em Atos capítulo 8, você vê a conversão de um etíope, de um eunuco, por Filipe. Filipe corre do lado daquela biga, daquela espécie de carruagem, e esse eunuco está lendo o texto de Isaías, ele não entende nada, e ele pede para Filipe explicar. Filipe explica, ele aceita e é batizado ali. Veja, um gentio convertido. Mas uma das conversões mais expressivas ali no livro de Atos é a do centurião Cornélio, pelo apóstolo Pedro. Veja, Cornélio, um centurião romano, um gentio. Pedro está lá e tem uma visão. Ele vê um lençol sendo baixado do céu com vários animais impuros. Porco, camelo, talvez até o cachorro. Tinha muitos animais que os judeus não comiam. E Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro, judeu. Ele fala: Senhor, nunca coloquei isso na minha boca, de jeito nenhum. E Deus diz assim para Pedro: o que eu santifiquei, o que eu purifiquei, você pode comer, está limpo. Naquele contexto, o que acontece? Cornélio, muito longe dali, tem uma visão também, onde Deus pede para ele chamar o apóstolo Pedro, que Pedro tem algo para falar para ele. E Deus fala para Pedro nessa visão: você pega alguns homens aí, você vai até a casa de Cornélio. E aí Pedro chega lá e prega para Cornélio. E o que acontece? Cai o Espírito Santo sobre Cornélio, sobre sua família, conversão de outro gentil. Chega isso aos ouvidos dos apóstolos em Jerusalém. Chamam Pedro: Pedro, você entrou na casa de um gentil? Pedro, você comeu com um gentil? E Pedro então vai explicar que sobre aquele gentil também foi derramado o Espírito Santo. E aí
tudo é apaziguado. Lá em Atos 11:18, olha só, quando os apóstolos ouviram Pedro dizer o que aconteceu na casa de Cornélio, e, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Que coisa maravilhosa! Agora em Cristo, Deus revelando esse mistério aos apóstolos e profetas, de que em Cristo Jesus todos estão salvos. Agora veja que interessante, diz o versículo 5 aí: foi revelado aos santos apóstolos e profetas. E eu te pergunto, profetas do Antigo ou do Novo Testamento? Aqui tem uma briguinha entre os estudiosos, né? Mas quando a gente olha lá em 1 Pedro, capítulo 1, de 10 a 12, o que o apóstolo Pedro diz quando ele escreve para a igreja? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, ele diz o seguinte, que o Espírito de Cristo, na antiga aliança, no Antigo Testamento, ele falava pelos profetas. E ele falava o que, Pedro está dizendo? Sobre o Evangelho destinado a vós, gentios. Muitos leitores da carta de Pedro nos seus dias. Então, lá no Antigo Testamento, o Espírito de Cristo já falava pelos profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, a respeito de uma salvação vindoura. E o versículo 5 diz assim, preste atenção nesse advérbio de tempo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Agora. Esse advérbio de tempo é importante. Ele está falando, após a vinda de Cristo, o Messias. Esse mistério foi dado a conhecer. Então eu entendo aqui que Paulo está dizendo que esse mistério ele é revelado aos profetas do Novo Testamento. E quem eram os profetas do Novo Testamento? Veja, não eram os profetas do Antigo Testamento. Eles tinham um ministério diferente. Eles tinham um ministério mais limitado. Eles tinham um ministério para as igrejas onde eles estavam. A palavra deles não era uma palavra normativa para dirigir todas as igrejas, como era Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias. Não. Os profetas do Novo Testamento, eles são pregadores nas igrejas. Eles esclarecem a lei, eles interpretam a lei do Antigo Testamento à luz da revelação do mistério de Cristo, para salvar gentios, não somente judeus. Que coisa maravilhosa! São pessoas ligadas aos apóstolos, ou muito próximas a eles. Pessoas que foram enviadas pelos apóstolos e que militavam nas igrejas locais sobre a supervisão dos apóstolos. Na dependência do Espírito Santo, esses profetas do Novo Testamento, como eu disse, eles interpretavam a obra do Messias na salvação dos gentios. Talvez eles liam e explicavam para a igreja as cartas do Novo Testamento. Estavam sendo escritas. Talvez eles tinham esse material, algumas cartas já, e aplicavam à igreja. E pensando nisso, então, quem são os profetas atuais? Quem são os profetas? Tem profetas hoje? Pensando nisso, que Deus revelou o seu mistério, a salvação dos gentios e judeus em Cristo, aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E quem são os profetas atuais? São os pastores. São aqueles que, na dependência do mesmo Espírito Santo hoje, interpretam e aplicam a palavra de Deus, já revelada pelo Espírito no Evangelho. Com o fechamento do cânon bíblico, meus irmãos, por volta do século 3, 4 depois de Cristo, não tem mais necessidade de revelações especiais vindas da parte de Deus sobre o Evangelho para a igreja. Não tem mais necessidade. Não há necessidade de complementação de revelação. O Evangelho já foi revelado na Escritura. Por isso que nós, a Igreja Reformada, não crê no dom de profecia como sendo uma nova revelação, uma revelação normativa que ainda não existia, que veio da parte de Deus e que ninguém conhecia, como era antes do fechamento do cânon bíblico. O cânon bíblico é a definição de 66 livros na Bíblia, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Quando fechou esse cânon, acabou. Não há mais necessidade. Veja, Paulo falou em Efésios 2, 19, Efésios 2, 20, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fechou o cânon, o alicerce sobre o qual a igreja de Cristo se eleva e se constrói, está completo.
Quem defende hoje a necessidade de novas revelações para a igreja de Cristo, está dizendo que a igreja ainda está em construção, que o alicerce, que o fundamento da igreja ainda não está acabado. E é claro que já está acabado. Cristo consumou isso. Depois, o ministério ali inspirado dos apóstolos e dos profetas muito próximos dos apóstolos, naqueles dias, antes do encerramento do cânon, eles sedimentaram, eles lacraram este alicerce. Paulo diz que ninguém pode colocar outro fundamento, outro alicerce que não seja Cristo. Ele fala na primeira carta aos Coríntios. O fundamento, o alicerce da igreja é a doutrina de Cristo, é a palavra de Deus já revelada e já completada. E qual é o mistério? Versículo 6. A saber, agora ele vai falar de maneira incisiva sobre esse mistério. Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 3 coisas. Esse mistério, primeiro, fala que os gentios são co-herdeiros. Significa, eles têm parte na mesma herança juntamente com os judeus. Israel. As pessoas de outras nações são herdeiras das bênçãos espirituais que o Messias traria para o seu povo. Os judeus. Que coisa maravilhosa. Por isso estamos aqui, brasileiros, co-herdeiros das bênçãos espirituais que Deus revelou aos judeus na antiga aliança e que foram cumpridas em Cristo. Mas não só, os gentios são membros do mesmo corpo, e o corpo de Cristo agora é a igreja. Cada pessoa é membro deste corpo, é família de Deus, que reúne judeus e gentios. E ainda, todos, judeus e gentios, são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E a promessa é a habitação do Espírito Santo, que o Senhor prometeu que viria sobre a sua igreja, formada sobre judeus e gentios. Olha, por exemplo, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e até os confins da terra. Esses confins da terra é onde? É a terra dos gentios. O derramamento do Espírito Santo, que foi cumprido lá no Pentecostes. Havia muitos gentios olhando o que aconteceu ali, sobre aquela assembleia composta de 120 pessoas que o Espírito desceu. Mas também, em Efésios 1:13, olha o que Paulo fala. Nós já vimos esse texto, Efésios 1:13. É o ministério do Espírito Santo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, agora, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Joel, capítulo 2, Ezequiel, capítulo 36, Deus prometeu que naquele dia derramaria sobre a igreja o Espírito. Então, esse coparticipante da promessa em Cristo Jesus é porque agora o Espírito Santo habita também na vida dos gentios, na vida dos brasileiros que creem em Cristo. E tudo isso, diz Paulo aí, no versículo 6, porque eles estão em Cristo Jesus. Essa preposição em significa posição, pertencimento. É porque gentios e judeus pertencem a Cristo. E tudo isso por meio do Evangelho. O Evangelho aqui é o domínio de Jesus e a salvação por meio de sua cruz e ressurreição. Porque é isso, irmãos. Em Romanos 1,16 a gente vê que o Evangelho faz isso. Une estranhos debaixo da mesma graça, debaixo do mesmo sangue. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho, tudo isso, esse mistério foi revelado por meio de Cristo na salvação de pessoas de todas as nações, porque o Evangelho é o poder de Deus que pode fazer isso. Paulo, quando ele olhava para ele viu esse poder de Deus. Paulo, ele foi chamado por esse poder maravilhoso, grandioso de Deus. Ele era um judeu que perseguia a igreja, que matava cristão, e agora ele estava preso por amor ao Evangelho, que ele perseguia. Que mudança! Ele vai falar um pouco agora do ministério dele entre os gentios, dos versículos 7 ao 9. Olha o 7 comigo de novo. Do qual, então esse do qual está remetendo ao Evangelho, que está no final do versículo 6, é um pronome. Quer dizer, do qual, quer dizer, deste Evangelho eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Olha o destaque do poder de Deus sobre a vida dele.
que o transformou em ministro. A palavra ministro aí é diácono, servo. Servo a serviço de quem? Paulo era servo, estava preso a serviço de Cristo. Isso mostra, irmãos, que pastores são ministros, são servos a serviço de Cristo. Eles não podem ministrar para a sua própria glória. Um pastor que ministra para a sua própria glória é uma contradição de termos. Porque um ministro, diácono, significa servo. Servo de outra pessoa, não servo de si mesmo. E tudo isso aconteceu na vida de Paulo, pelo dom da graça de Deus. Como eu disse, Paulo era um perseguidor da igreja, mas esse dom, esse presente, Deus deu a ele sem esperar nada dele. Porque se Deus esperasse algo em troca do apóstolo de Paulo, quando o alcançou, Paulo não teria sido alcançado. Por isso que dom aqui é um presente. Presente vindo de Deus, sem esperar retribuição. Quando você dá um presente para alguém, você não espera a retribuição daquele que recebeu. Você espera? Você dá um presente de liberalidade. Esse dom da graça de Deus sobre o apóstolo Paulo foi liberalidade de Deus. Veja, foi graça de Deus, foi o cumprimento da vontade de Deus sobre a vida de Paulo. E a gente fica pensando, tem que ser assim. Como é que Deus vai cumprir os seus decretos eternos, o seu plano que ele traçou antes de criar todas as coisas, usando pessoas obstinadas e rebeldes como nós, se ele não quebrantar o nosso coração? Entendeu? Tem que vir um poder sobrenatural que nos muda, como mudou Paulo naquela estrada para Damasco. Por isso que ele diz, é um dom da graça de Deus. E isso por conta da força operante do seu poder. Olha o destaque aí, irmãos, no versículo 7. Segundo a força operante do seu poder. A graça de Deus, o poder de Deus transformou a vida de Paulo. Poder aí é uma força de controlar de modo sobrenatural a realidade. O poder de Deus faz o que quer sobre a realidade. Por quê? Porque é o poder de Deus. Ele veio sobre a vida de Paulo, que era um perseguidor da igreja. Então, isso aqui nos mostra, meus queridos, que essa característica do poder de Deus, controlar de modo sobrenatural a realidade, está além das nossas forças, está além do nosso entendimento. Eu pergunto para você, naquele dia que Cristo o alcançou naquela estrada, Paulo poderia ter dito não a Deus? Se ele diz a força desse poder, sabe o que isso nos mostra? Que de fato, a doutrina reformada, que diz que a graça é irresistível, é verdadeira quando a gente olha para a Bíblia. Como é que o homem pode dizer, eu não quero para Deus? Agora não, Senhor, mais tarde. Paulo estava bem, gente. Ele estava com cartas das principais autoridades na mão, indo para Damasco com toda a pompa, cercado de pessoas, soldados, para prender cristão, cumprindo a lei, crendo que estava cultuando a Deus fazendo isso. Quanto religioso por aí, né? Num caminho errado, crendo que está cultuando a Deus. Paulo estava lá, indo para lá. O poder de Deus o alcançou e o transformou. E ele não pôde fazer nada. Olha o versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja, Deus derramou a sua graça sobre a vida de Paulo para ele fazer duas coisas. Primeiro, pregar aos gentios o evangelho, para dizer para eles, vocês agora fazem parte do mesmo povo de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Pregar a ele as insondáveis riquezas de Cristo. E daí, quais são essas riquezas? Que ninguém pode nem imaginar. Ele já falou isso, lá no capítulo 1, de 3 a 14, nós já estudamos. São as bênçãos espirituais que Deus nos deu ao nos unir a Cristo. Deus nos elege na eternidade para nos salvar, no tempo, pelo sangue de Cristo, e selar essa salvação em nosso coração pelo Espírito Santo, nos enchendo de esperança, de uma herança gloriosa, de um céu eterno, bênçãos espirituais, uma riqueza insondável. Por que insondável? Porque é incompreensível, é inimaginável. Isso que Deus nos deu em Cristo. É por isso que a Bíblia diz, olha só, que anjos, seres espirituais, os bons que não necessitam de salvação, os maus para os quais não há salvação. A Bíblia diz que eles anseiam entender, compreender. Compreender o quê? Por exemplo, como Deus pode salvar
pecadores miseráveis como eu e você. O que há neles que tanto interessa ao Criador? Por que nós, em nossa santidade, os bons, e em nossa perdição, os anjos maus, não somos alvos do mesmo amor, da mesma compaixão de Deus? Entenderam? Olha que interessante. Lá em 1 Pedro 1,12, Pedro vai falar isso, gente. 1 Pedro 1,12. Ele está falando sobre a revelação do Evangelho, da salvação de pessoas por meio do Filho de Deus. E ele está falando que os anjos anelam, anseiam por isso, mas para eles não tem. 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, gentios, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Gente, seres angelicais anseiam, eles querem, eles não entendem o tamanho do amor de Deus em salvar pessoas como eu e você. Que coisa impressionante é isso. Por que Deus faz isso? Paulo já falou aqui, para o louvor da sua graça. Ele falou lá no capítulo 1, versículos 6, 12 e 14, 3 vezes. É por isso que Deus salva judeus e gentios que creem em Cristo, para o louvor da sua graça. Em segundo lugar, a graça foi derramada sobre a vida do apóstolo Paulo, para ele pregar aos gentios o Evangelho. E em segundo lugar, olha o versículo 9, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Deus derramou a sua graça sobre o apóstolo Paulo, para quê? Para revelar agora, por meio da cruz de Cristo, a multiforme sabedoria dele. Como que ele, ao longo dos séculos, administrou o mistério do Evangelho de formas diferentes. Lá no Antigo Testamento, como é que Deus administrava essa salvação? Por meio de um povo escolhido dentre outras nações, Israel. Por meio de símbolos, figuras, sangue de animais, coisas, objetos do tabernáculo, no templo, por meio de pessoas, sacerdotes, profetas, reis. Isso nem sempre foi bem compreendido. Mas veja, tudo isso apontava para o perdão dos pecados na sua plenitude. Quando? Na vinda do Messias, pela cruz do Messias. Então, com a vinda de Cristo, esse mistério, lá revelado no passado, alcançou a consumação pela igreja. Agora pessoas de todas as nações testemunham da salvação por meio de Jesus Cristo, diante de todo o cosmo, visível e invisível. É que ele diz no versículo 10. Olha o versículo 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu acho incrível isso aqui. A igreja cristã, Paulo está dizendo, palavra de Deus, ela revela a sabedoria de Deus da salvação diante de toda a criação. Olha o que diz o versículo 10. Para que, pela igreja, a palavra igreja aí, eclesia, é uma congregação de crentes, pessoas que vivem juntos e confiam só em Jesus como seu Salvador, judeus e gentios, pessoas de todas as nações que agora formam uma nova humanidade em Cristo, um novo povo. Então Paulo está dizendo que pela igreja, essa multiforme sabedoria de Deus na revelação da salvação de judeus e gentios é manifestada. Isso mostra que a igreja não é algo secundário no plano de Deus. Não. As pessoas tratam muito mal a igreja porque não sabem o que é a igreja, que é um organismo vivo. Elas confundem muitas vezes a igreja, esse organismo vivo, com muitas denominações que dão um péssimo testemunho de igreja por aí. Mas a igreja que Paulo está dizendo aqui é esse organismo vivo. Ligado a ela estão quem? Os membros de Cristo, judeus e gentios que foram salvos. Não há salvação fora da igreja, fora do corpo de Cristo, entenda. Não necessariamente da igreja visível, como essa aqui, uma denominação, mas uma salvação necessariamente fora da igreja invisível. É por isso que as seitas, uma das características de seita, um grupo religioso privado, é que eles dizem assim: só estão salvos quem pertence a esta igreja.
quem tem o nome no rol de membro desta igreja, é da igreja invisível? Da igreja visível, da denominação. Para uma seita, só é salvo quem pertence àquela seita. Agora, entenda o que eu estou dizendo aqui, meus queridos. Olha só. O salvo, judeu e gentil, salvo pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, tendo condições, ele participa da igreja visível, claro. Por exemplo, o ladrão na cruz, ele não foi salvo, mas ele teve chance de ir para uma igreja? Se ele tivesse descido daquela cruz, ele ia caminhar em comunhão com o povo de Deus, com a igreja visível nos seus dias, mas ele não pôde. Agora, e aquela multidão de quase 3.000 pessoas que foram convertidas após a pregação do apóstolo Pedro, logo depois do Pentecostes? O que diz o texto? Como é que elas andavam depois? Foram batizadas juntas, partilhando de pão de casa em casa, congregando, ouvindo a doutrina, participando dos sacramentos, ou seja, elas faziam parte de um grupo que era visto, da igreja visível. Todo mundo ali era salvo? Não sei. Pode ser que muita gente ali não pertencia à igreja invisível, não estava ligado organicamente a esse corpo vivo que é a igreja, mas participava da igreja visível. E o que Deus fez por meio da igreja? Fala aí o versículo 10. Ele revela, manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Isso significa o seguinte: pela igreja, Deus mostra ao mundo, aos principados e potestades, as coisas criadas visíveis e invisíveis, as variadas formas de Deus salvar os seus eleitos, e o testemunho dessa salvação diante de nações e de um mundo invisível, porque diz o texto aí, que isso aí se torna conhecido de principados e potestades nos lugares celestiais. Quem são esses principados e potestades? São seres espirituais, bons ou maus, que habitam aonde? No mundo invisível, em lugares que nós não conhecemos, ao redor de nós. Essa multiforme sabedoria de Deus em salvar pessoas pela fé em Cristo, pela igreja, é testemunhada diante da criação visível e da criação invisível. Paulo já tinha explicado isso, irmãos. Olha comigo Efésios 2, de 5 a 7. Volta um pouquinho. Efésios 2, de 5 a 7. Olha só. E estando nós mortos em nossos delitos, judeus e gentios sem Cristo, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, por que Deus fez isso com a igreja? Para mostrar nos séculos vindouros, até o retorno de Cristo, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, a multiforme sabedoria de Deus para com a igreja, salvando pessoas de todas as nações, unindo-as a Cristo e fazendo com que elas caminhem aqui como igreja do Senhor. Entenderam isso? Que coisa estupenda que é a igreja. Lá no Antigo Testamento, só a nação de Israel conhecia as promessas de Deus de salvação pelo Messias. A salvação estava limitada a um povo. Então, isso significa que o domínio do mal era maior entre pessoas de outras nações. Eles não conheciam a lei de Deus, que refreava a maldade do coração, por exemplo, quando trazia os mandamentos, quando dizia, se você fizer isso, você vai morrer. E quem não conhecia essa lei? Imagina uma pessoa vivendo hoje sem conhecer o Código Penal brasileiro. Imagina se a pessoa não conhecesse o Código Penal. Se ele desconhecesse que o artigo 121 traz o seguinte tipo: matar alguém, o crime de homicídio. Se isso fosse desconhecido das pessoas, as pessoas poderiam matar. Não estaria legislado, normatizado na lei. Então, Israel conhecia a lei, mas as demais nações não. Isso quer dizer, elas viviam numa escravidão espiritual muito maior do que Israel. Mas o que aconteceu com a vinda de Cristo? O Senhor arrombou a casa do valente, amarrou o valente. Cristo, pela sua obra, limitou as forças do diabo e dos seus anjos caídos. A gente vê isso lá em Colossenses 2,15. Para quê? Para que o Evangelho agora fosse pregado a pessoas de todas as nações. Para que o mal na vida delas fosse contido. Para que as forças do inimigo fossem enfraquecidas. Que coisa impressionante. E isso aí, diz o texto, nos lugares celestiais.
No mundo invisível, meus irmãos, onde habitam seres espirituais, que são bons e maus, porque é no mundo invisível onde ocorre a batalha pelas nossas almas. Jesus destronou inimigos espirituais com a sua obra de cruz e ressurreição. Paulo em Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra o que a gente vê, é contra principados, olha o termo aí, contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Olha só, os seres angelicais, sejam bons ou maus, olha que interessante, eles não tinham onisciência quanto à obra de salvação de Cristo. Por que eles não sabiam dessa obra de salvação? Porque só Deus é onisciente quanto aos seus decretos eternos. Irmãos, onde é que foi definida essa obra de salvação? Quando nada havia sido criado. Lá na eternidade. Quem habitava a eternidade antes da criação? 3 pessoas da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus único, que se manifesta em 3 pessoas. Nada havia sido criado, nem os seres angelicais. Portanto, eles também não têm consciência plena dessa salvação dos gentios em Cristo. Por isso que eles anseiam. Olha que interessante isso. Só as pessoas da Trindade, no pacto da graça, da redenção, Deus arquitetando um plano de salvar um povo por meio de Cristo, na dependência do Espírito Santo. Esses seres angelicais não haviam sido criados, e a gente tem que lembrar que eles são criaturas, inclusive o diabo. O diabo não é Deus, o diabo é criatura, é um anjo que caiu. Ele foi criado em perfeição, mas se rebelou contra Deus e caiu. E as pessoas muitas vezes colocam o diabo em paridade de força com Deus. Às vezes você vê desenhinho assim, medindo força. Gente, o diabo é criatura. Ele é uma criatura rebelde. Ele é um cachorro na coleira de Deus, como diz Lutero. Os anjos bons, os anjos maus, foram criados depois que Deus arquitetou o plano da salvação. Portanto, eles também não conhecem. E Paulo vai falar isso no versículo 11 de maneira mais clara. Olha o 11 de Efésios 3. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso. Na eternidade, antes da criação do mundo, só as pessoas da Trindade existiam. Só o Pai, o Filho e o Espírito tinham pleno conhecimento da redenção de gentios, de brasileiros, de japoneses, de pessoas que não eram judeus. Ninguém mais conhecia isso. E o versículo 12 diz: pelo qual, ou seja, por meio de nosso Senhor, está ligando o final do versículo 11, pelo qual agora, judeus e gentios, alcançados por essa salvação, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Olha a Trindade em ação na salvação, sendo o fundamento da salvação. Olha o que está escrito aí. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, em Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Que pela fé em Cristo, judeus e gentios, a igreja tem acesso ao Pai na dependência do Espírito Santo. Olha a Trindade. A Trindade atua na salvação. Por quê? Porque antes de criar todas as coisas, foi a Trindade que arquitetou a salvação. Foi a Trindade, antes de ter sido criado tudo. A salvação foi planejada pela Trindade na eternidade e revelada em Cristo no tempo. E agora, diz Paulo, nós temos ousadia de chegar diante de Deus pelo nome de Cristo. Sabe por que nós temos ousadia? Porque a palavra ousadia lá no original significa uma atividade que envolve risco ou perigo de morte. Mas o cristão, judeu e gentil, pela fé em Cristo, pode chegar na presença de Deus, na presença santa de Deus, porque ele chega confiado na justiça de Cristo, ele chega vestido com as vestes da justiça de Cristo. E Paulo termina então o versículo 13. Portanto, quer dizer, ele está concluindo aqui, ele está dizendo, porque Deus me chamou para revelar a vocês, gentios e judeus que creram em Cristo e que estão lendo, Deus me chamou para revelar a vocês o mistério de Cristo, a salvação de vocês com os judeus cristãos. É por isso que eu estou sofrendo em cadeias. Veja, portanto, vos peço que não desfaleçais, ou que vocês não fiquem desanimados, desencorajados nas minhas tribulações, ou na minha prisão, porque essa prisão é por vós.
Eu estou preso justamente porque eu estou pregando o evangelho a todos, de que a salvação é para judeu e gentil. Então isso tem que ser uma glória para vocês, uma honra. Nós, cristãos brasileiros, pela graça de Deus, fomos alcançados pelos efeitos da prisão de Paulo no primeiro século. Olha que coisa engraçada. Paulo estava preso e escreveu essa carta que nós estamos estudando hoje. Nós, gentios, brasileiros, estamos sendo alcançados pelo poder de Deus, visto lá no primeiro século e aqui na nossa vida no século 21. Isso tem que ser motivo de honra, de glória. E daí a gente pode fazer algumas aplicações desse texto aqui. Olha só. Algumas aplicações interessantes quando a gente olha para esse texto aqui. Primeira, preste atenção. O que a gente aprende aqui? As consequências de uma vida de obediência e serviço a Cristo nem sempre são favoráveis, meus irmãos. Paulo está preso. Está preso por quê? Porque pregava o mistério, o evangelho revelado na cruz de Cristo. Então isso aqui nos mostra que nós temos um chamado específico. E mesmo diante de circunstâncias difíceis, Deus pede para a gente prosseguir. Como Paulo ele não se importava com as condições dele ali, com a aflição dele na prisão, com todas as limitações. Mas ele estava escrevendo para edificar, para instruir a igreja, pagando o preço por ser servo, prisioneiro de Jesus, vivendo por amor de Jesus. Então a gente tem que pensar, Deus também chamou a minha vida e a sua vida com um propósito específico, de você testemunhar do Evangelho diante de todas as pessoas. Em segundo lugar, olha que esse texto nos mostra, o Evangelho é para todos, não tem distinção. A nossa missão é proclamar essa verdade, que o Evangelho é para todas as pessoas. O versículo 6 diz que os gentios são co-herdeiros, membros da igreja e coparticipante do Espírito Santo. Então, não há pessoas diante das quais a gente tem que dizer assim, esse aqui eu não vou pregar não porque ele não vai aceitar, esse aqui não merece ir para a igreja. Que isso? Nós merecíamos estar na igreja? O Evangelho é para todos. Em terceiro lugar, a igreja, irmãos, tem um papel crucial, central, no plano eterno de Deus. Não é algo secundário. A igreja não é assim. Deus, por meio desta igreja aqui, em Nova Granada, Ele vai manifestar nessa cidade, o que Paulo fala aqui, a sua múltipla sabedoria na salvação de pessoas. Talvez, pessoas vão vir para cá e diante de outras, diante do testemunho que elas tinham no passado, talvez muitos vão dizer assim, o quê? Aquela pessoa está na igreja presbiteriana agora? Por quê? Porque ela ouviu a pregação do Evangelho, coisa que no passado, talvez, ela nunca tinha ouvido. Deus vai manifestar a sabedoria dele diante de outras pessoas, descrentes. Deus vai fechar a boca de muitas pessoas, ao trazer pessoas aqui que talvez no passado tiveram um testemunho terrível nessa cidade. Talvez vocês conheçam pessoas aqui melhor do que eu. Pensa num traste aqui dessa cidade. Uma pessoa que é ruim, gente, mas é ruim demais. Você já pensou que glória para Deus? Esse homem, essa mulher aqui, convertido e servindo a Cristo? A multiforme sabedoria de Deus, transformando miseráveis pecadores. Isso pode acontecer aqui. Deus, por meio da sua palavra pregada, por meio da sua igreja fiel, Ele vai reunir pessoas com Ele e umas com as outras, pelo mesmo Espírito. Para quê? Para que essas pessoas sejam nutridas, protegidas, guiadas segundo a vontade de Deus. Portanto, Paulo diz aqui, a igreja visível, ela é fundamental. Para quê? Para o crescimento saudável na vida cristã. Ela reúne pessoas como aqui nessa noite nós. Para quê? Para nos edificar, para fortalecer a nossa fé, para nos dar conhecimento da palavra, porque tem muito religioso que nasceu e vive dentro da igreja e não conhece a Escritura. Mas Deus nos reúne aqui para quê? Nessa igreja visível, que prega a palavra, para te dar conhecimento, entendimento espiritual, para te fazer mais esperto diante da vida, para você começar a ter discernimento espiritual do que acontece ao teu redor. Tudo isso, a tua visão de mundo, a partir da palavra de Deus. Nós precisamos disso, meus irmãos. Então, valorize a sua igreja, ame a sua igreja, invista na sua igreja, sirva a essa igreja, irmãos. Você está investindo na tua vida espiritual.
Em quarto lugar, o texto diz que nós podemos nos achegar a Deus com confiança. Não é pela nossa obra, não são pelos nossos méritos. Mas por quê? Porque estamos unidos a Cristo. Olha o versículo 12. Pelo qual, por Jesus, temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nele aqui é em quem? Em Jesus. A nossa fé tem um objeto. Segundo o Novo Testamento, a fé recai sobre um objeto, sobre uma pessoa. E se a gente pode até tomar um objeto dessa pessoa, a sua cruz. A fé cristã, ela recai sobre Jesus, a pessoa e a obra de Jesus Cristo na cruz. Qualquer outro tipo de fé pode agradar os homens, mas não agrada a Deus e não abençoa a vida das pessoas. Porque Paulo está dizendo que o nosso acesso a Deus com confiança é pela fé em Jesus. Em Jesus. Então, que a gente possa agradecer a Deus, porque Ele nos deu essa fé. Em quinto lugar, mesmo em sofrimento, não se esqueça disso. Deus está agindo. Então não desanime diante das tribulações. Paulo está preso, mas ele sabe que o Espírito Santo está lá na cadeia com ele. Está usando ele para abençoar a igreja. Está confortando o coração dele. Essa é a primeira prisão. Ele ficou 2 anos preso esperando o julgamento. Ele foi julgado e ele saiu dali. Depois, por volta do ano 66, ele foi preso novamente. E aí, ele perdeu a cabeça lá na prisão em Roma. Mas essa aqui, quando ele escreve essa carta, é a primeira prisão. Aquela lá de Atos 21. Ele é preso lá em Jerusalém, vai para Cesareia, de Cesareia ele apela para ser julgado pelo imperador. Então ele vai para Roma, lá a capital do império. Então, diante das tribulações, meus irmãos, continue caminhando, porque Deus está agindo. E por fim, de que modo esse texto te encoraja a continuar servindo a Cristo? Pensando nesse texto, de que modo esse texto te encoraja a continuar servindo a Cristo? Eu listei aqui algumas coisas. Alguém quer falar alguma coisa? De que modo esse texto te encoraja a continuar servindo a Cristo? Texto maravilhoso, né? Fala sobre a igreja, a centralidade da igreja. Alguém quer falar alguma coisa? Sentiu algo? Olha só, o que eu pensei? Que modo que eu sou encorajado? Por exemplo, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus não considera o passado daquele que Ele chama em Cristo, senão Paulo não tinha sido chamado. O poder de Deus em salvar não encontra limites na resistência humana. Imagina que o homem pode dizer: Deus, eu não te quero na minha vida. Quando Deus quer, Ele entra na vida da pessoa e Ele muda a vida da pessoa. Outra coisa, mesmo sofrendo nessa vida, o Espírito Santo fortalece o cristão a prosseguir. Isso me encoraja. As bênçãos de Deus em Cristo são espirituais, não materiais. Deus te livrou da ira de Deus pelos teus pecados, ao aplicar a justiça de Cristo por graça sobre a tua vida. As bênçãos são espirituais. Você pode ser pobre, andar com chinelo furado, e se você está cheio do Espírito, você vai estar cheio de alegria e de contentamento. Você está salvo, você foi resgatado da morte eterna, e você pode ser dono de metade de Nova Granada, e ser um miserável espiritual, uma pessoa triste, deprimida, sem Deus. As bênçãos são espirituais. Segundo ainda, Deus nos criou em Cristo não para os nossos interesses, o nosso conforto, o nosso bem-estar. Veja, isso pode existir na vida do cristão, claro. Deus pode dar isso, conforto, bem-estar, mas Ele não dá necessariamente para todo mundo. Ele não nos criou para os nossos interesses. Paulo está preso, ele está pensando no interesse dele? Está nada. Ele está servindo a Cristo na prisão. Ainda, nós somos recriados em Cristo para servi-lo no anúncio do Evangelho, do mistério oculto que em Cristo Deus revelou. Qual é o mistério? Cristo salva qualquer pecador arrependido que se chega a Ele pela fé. Isso me encoraja também, olhando esse texto, a continuar servindo o Senhor, aqui em Nova Granada. Espero que encoraje também a sua vida. Medite nesse texto depois, leia de novo. Quanta coisa maravilhosa, não é? A gente aprende aqui. Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Que tesouro, Senhor, que tesouro precioso para as nossas vidas. Como é bom, quanta alegria nós temos, Senhor, em sermos esclarecidos pela tua palavra nesta noite.
acerca destas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, de que nós fomos alcançados pela graça do Senhor quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nascemos de novo do pó, Senhor, das cinzas do pecado, para uma vida gloriosa e eterna em Tuas mãos. Ó Deus, abençoa os meus irmãos aqui presentes, repreende o inimigo para que ele não roube esta palavra do coração deles. Que esta palavra seja rica em nossos dias, que isso nos encha de força para continuar servindo ao Senhor aqui, como Igreja de Cristo em Nova Granada. Ó Deus, ajuda-nos a compartilhar essas bênçãos com aqueles que ainda não Te conhecem. Faz isso por meio de nós, faz isso porque somos servos de Cristo, prisioneiros de Cristo para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.